Salve, salve, rapaziada! Como vocês estão? Aqui quem está falando é o Léo. Estou aqui para passar para vocês a aula sobre queda. Espero que vocês tenham assistido a primeira aula que o Guina passou, que foi sobre a criação. Espero que vocês tenham aprendido muito e continuem assistindo todas as aulas que a gente vai passar daqui para frente, tá? Não percam essas aulas que vão ser muito importantes para vocês, aí, para o seu aprendizado e sua continuidade na caminhada com Jesus. Então, fique ligado aí, não perca as aulas, esteja sempre ligado e bora aí com a gente. É isso. Bom, rapaziada, já que eu falei um pouco agora sobre as aulas, né, vou me apresentar novamente. Eu sou o Leonardo, tenho 22 anos, sou missionário integral aqui da Vibe, vai fazer um ano, vai se completar, né, no mês de julho. Então, estou aí nessa caminhada aí há um pouco tempo, mas tem sido bem incrível e também sei que não é o assunto aqui, mas convido vocês a participarem disso também, que tem sido bem top, tá? Então, colhem aí com a gente, que é sensacional tudo isso que a gente tem vivido e aprendido com Deus, tá? Então, vamos agora para a nossa aula, que é sobre a queda. Isso mesmo, é um tema muito interessante que precisa muito ser falado, porque a gente precisa entender de onde a gente partiu, para entender aonde a gente vai, e para entender tudo isso a gente tem que passar pela queda. É um ponto muito importante, é uma história bem triste e tudo mais, mas a gente tem que passar, a gente tem que ler e aprender sobre isso para que a gente não venha cometer os mesmos erros a qual Adão e Eva, que são os personagens principais dessa história, cometeram e fizeram com que hoje a gente estivesse aqui, tá? Então, para começar, você aí da sua casa aí, ó, você aí, ó, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, tá? Do versículo 1 até o 13, aonde vai ser contado a história, tá? Não vou ler aqui para vocês, senão vai estender muito a aula, então vocês aí, se vocês quiserem ler, vocês podem pausar o vídeo e ler, ou ler enquanto eu estou falando, tá? Vocês escolhem, fica à disposição de vocês aí, tá? Então, aqui conta a história de Adão e Eva, tá? Primeiramente, explicando quem é Adão e quem era Eva. Adão foi o primeiro homem criado por Deus, tá? Então, a gente precisa entender todo o contexto antes, que Deus criou todo o mundo, que vocês aprenderam na aula de criação e tudo mais. E aí Deus criou o homem, Adão. Tá? Mais detalhes da criação deles vocês vão ver na aula anterior, acredito que vocês já tenham visto. E a partir de Adão, Deus criou Eva. Então eles não somente foram os dois primeiros humanos, mas foram também os dois primeiros casais que a gente viu na Bíblia e na história aí da humanidade. Enfim, primeiramente, né, já explicando aqui quem foi Adão e quem foi Eva, muito importante a gente também, antes de falar sobre a queda, a gente precisa entender a nossa identidade, a qual o propósito que a gente foi criado, tá? E para isso a gente vai ver mais lá para frente, a gente tem no início também Deus dizendo que fomos criados, né, a sua imagem conforme a semelhança, que nós fomos criados parecido com eles, mas tudo isso tem um propósito. Ele não somente falou, vou criar aqui alguém igual a mim e vai ficar aqui na terra de boa, viajando e tudo mais. Não, ele criou com um propósito. Em Gênesis ele vai descrever um pouco que era para o homem ter controle sobre os animais, cuidar da terra, encher a terra, né, com os filhos e tudo mais. E mais para frente a gente vai entender que nós fomos criados por meio de Jesus para a glória de Jesus. Então acaba ficando muito mais lindo também, porque a gente entende que a nossa vida ela foi criada para dar honra e glória a Jesus. Então, se a gente não tem esse entendimento também, a gente não vai entender toda a beleza do Evangelho. Nós vamos olhar apenas como pessoas que estão aqui na Terra, que foram criados e somente vai seguir a Deus. Então, é muito importante a gente ter em mente, saber qual que é a nossa identidade antes da gente partir para a queda. Porque o que veio primeiro não foi a queda e depois a identidade, mas sim a identidade e depois a queda. Então, não vamos nos esquecer, tá? Qual é a nossa identidade? Nós fomos criados para ser uma representação de Deus aqui na Terra. Então, a gente vai
ver o quão importante é a gente estudar, entender sobre a queda, porque isso vai refletir muito no propósito a qual nós fomos criados. Entenderam? Tudo certo até aqui? Então vamos lá. Depois que você entendeu a sua identidade, que eu vou discorrer um pouquinho mais para frente, tá? Vamos voltar aqui para a história então. Nós vemos aqui em Gênesis, nos outros capítulos anteriores, que Deus tinha criado tudo, literalmente tudo. E lá no jardim ele tinha colocado uma quantidade absurda de árvores onde tinham alimentos. Uma quantidade que eu acredito que a gente não consiga nem imaginar, porque deveria ser tão grande que a gente não tem nem dimensão. Então, imagine, você está num jardim, num lugar muito grande, cheio de árvores, com diversos frutos e tudo mais. E aí Deus vem e diz: você só não vai poder comer o fruto dessa árvore, que era a árvore que daria conhecimento do bem e do mal para as pessoas. Então Deus alertou, falou: não comam do fruto dessa árvore, porque senão vocês certamente morrerão. Então imaginem, novamente, uma imensidão de árvores cheio de frutos, a qual a gente poderia escolher qual era do nosso gosto ali, pegar a qualquer momento e comer. A gente tinha tudo do bom e do melhor. Só que o que aconteceu, que vocês vão ler aqui na história, é que o homem foi levado, né, ao pecado pela desobediência ao Pai. Né? Ele foi simplesmente enganado por uma serpente, a qual nós sabemos quem é a serpente, mas não cabe nós falarmos aqui, né, nessa aula. E eles foram enganados. E por que eles foram enganados? Porque para eles não era o suficiente o que Deus já tinha revelado acerca da sua identidade. Então Deus chegou, revelou a identidade deles, deu o propósito a eles, só que isso não era suficiente. A gente viu Eva, que foi a primeira a comer do fruto, ficar tentada a se parecer com Deus. Porque se você for ler aqui, a serpente vai dizer: nossa, não seria interessante você ter o mesmo conhecimento que Deus? Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Então, a gente vê que Eva foi enganada por conta que ela não entendia a sua própria identidade, a qual Deus já tinha estabelecido na criação, a qual Deus criou tanto o homem quanto a mulher parecido com eles. Com ele, no caso, né? Perdão. Então, a gente vê que a queda, o fruto da queda, ou até pegando um gancho aí, é a desobediência pelo fato da gente não entender a nossa identidade. Então, por isso que é muito importante, como eu disse no início, a gente ter plena consciência de qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito e o que nos leva à queda. A gente vai ver até mesmo mais para frente, lá nos evangelhos e tudo mais, onde conta a história de Jesus aqui na Terra, o momento a qual Jesus foi tentado. E é exatamente, Jesus foi tentado na sua identidade, aonde o diabo tentou tentar Jesus: olha, mas se você é filho de Deus, então faça isso e tudo mais. Aí Jesus disse: pô, amigão, eu sei quem eu sou, eu não preciso provar para você, porque eu sei da minha identidade. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre alerta, para que a gente não venha ter essas crises de identidade, a qual nos leva para o pecado. Tá? E o pecado, né, a gente vai ver que através da desobediência do homem, ali começou a distorção de tudo a qual nós fomos criados para ser. Né? A primeira coisa que Adão e Eva percebem é que eles estavam nus. Sim, eles viviam completamente peladão. Tá? Hoje, para a gente imaginar uma coisa dessa é uma loucura. Mas, pois é. Sabe por que hoje para a gente é uma loucura imaginar um mundo onde as pessoas vivessem pelados? Por causa que a nossa cabeça está completamente desfigurada por conta do pecado.
Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados, o nosso corpo foi criado para representar a honra e glória de Deus. Ele não foi criado para ser uma satisfação humana, que é o que acontece hoje com o nosso corpo. E é por isso que nós não andamos pelados. Porque a gente tem vergonha da nossa nudez, que foi a primeira coisa que Adão e Eva fez. Eles ficaram com vergonha quando eles perceberam que eles estavam pelados e eles foram se cobrir. Então, a gente vê que o pecado, a queda, ela afeta tudo da nossa vida. Até mesmo a visão que a gente tem de Deus é afetado pela queda. E é por isso que a gente tem que estar sempre imerso na palavra, para que a gente não venha esquecer da nossa identidade e esquecer de tudo isso, porque a gente não venha ter uma visão fragmentada sobre quem Deus é. Então a gente percebe que foi através da desobediência, e a gente peca também por conta da desobediência, porque se a gente for ler a Bíblia, Deus ele não vai dar regras pra gente. Ele nos alerta, como um pai, né? Imagino que vocês aí tenham pais e mães, e os pais de vocês, quando vocês eram menorzinhos, falavam, não fique na rua até tarde. É uma regra? Sim, é uma regra, mas não é uma regra para qual você não viva as suas vontades, mas sim para te proteger do mal. E é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Quando Deus fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, Ele não está querendo te privar de viver. Porque você pode viver em desobediência a Deus, só que eu não recomendo. Mas você pode viver em desobediência. O que Deus fala, Ele vem nos alertando para que a gente siga seguro, siga uma vida completamente obediente a Ele, a qual é o nosso propósito, nós fomos criados aqui. Para que a gente seja obediente a Deus e ao seu propósito. Que a gente seja de fato filhos de Deus. Nós fomos criados para ser filhos de Deus. Uma representação de quem Deus é. Tanto que a gente vai ver depois mais para frente que a gente recebeu a herança de Deus. Porque Ele nos considera como filhos. E não somente como adoradores que está aqui embaixo na terra e Ele olhando lá de cima, inalcançável. Muito pelo contrário, Ele nos chama para que a gente venha estar em Sua presença. Então a gente precisa estar muito ligado nisso para que a gente não venha cair em desobediência e entregar a nossa vida ao pecado, que trouxe somente coisas ruins a esse mundo. E eu vou começar dizendo aqui para vocês. Beleza, gente? Então, como eu disse, a primeira coisa que aconteceu com eles foi uma visão completamente deturpada do seu próprio corpo, a qual eles ficaram com vergonha de sua nudez, e a partir dali o corpo virou um objeto de prazer. Isso, gente, não era para ter acontecido, tá? Isso já falei para vocês. E a outra coisa também que aconteceu, a morte entrou no mundo. Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver a eternidade. Então, graças a Jesus, hoje nós podemos viver a eternidade novamente. Quando Ele voltar e nos levar para a cidade a qual Ele tem nos prometido, que é a Nova Jerusalém. Isso daí vocês vão aprender nas próximas aulas, tá bom, gente? Então, nós não fomos feitos para morrer, só que por conta do pecado a morte entrou no mundo. Isso é bem triste, é por isso que a gente vê pessoas que a gente ama morrendo. A gente vê os nossos animais queridos morrendo. Os animais também não foram feitos para morrer. A própria Bíblia diz que os animais, tanto os domésticos quanto os selvagens, eles tinham alimentos para comer que saíam da terra. Então, por conta do pecado, isso mesmo, do seu pecado, apontando bem para você, hoje nós temos a famosa cadeia alimentar, onde um animal se alimenta do outro. E a gente também se alimentamos dos animais, porque, como eu disse no início, antes a gente se alimentava dos frutos, a qual Deus tinha colocado, né, nas árvores no jardim. Então, pois o pecado só traz coisas ruins para o mundo.
Então, gente, a gente tem que estar ligado o tempo todo para que a gente não venha entregar a nossa vida e o nosso corpo para viver o pecado, para viver a vida em desobediência a Deus. Porque a gente vê aqui que só traz coisas ruins, não traz nada de bom, nada mesmo. Por mais que seja tentador, porque quando Eva foi tentada, a serpente chegou como uma oferta muito agradável. Foi exatamente por conta disso que ela caiu, porque ela foi enganada por uma oferta que era tentadora. Pô, imagine, nossa, ia ser tão top se eu fosse igual a Deus e tudo mais. Muito tentador, mas foi tentador porque ela não conhecia o pai dela, né, o Criador, e ela nem se conhecia, porque se ela se conhecesse, ela entenderia um pouco mais sobre isso, tá? E falando aqui um pouquinho mais, né, profundamente, a gente percebe também que não foi somente a morte física que entrou no mundo. A gente vai perceber que nós morremos espiritualmente a partir do momento a qual o pecado entrou no mundo. Então, basicamente, até Jesus morrer na cruz, nós éramos pessoas a qual não tínhamos vida espiritual. Era como se fossem animais, seguindo o seu próprio instinto e o seu próprio corpo. Só que mais para frente eu recomendo vocês a lerem, né, a carta de Paulo à igreja de Efésios, se eu não me engano. Aqui vocês vão achar na Bíblia como Efésios. Lá Paulo vai descrever perfeitamente, tá, sobre toda essa linha temporal, né, desde a queda até Jesus e até mais para frente, que é o que a gente vai explicar aqui também para vocês durante as aulas. Nós vamos ver que Jesus, ao morrer na cruz, nós fomos mortos junto com Ele, para que a gente ressuscite junto com Ele. É um pouco complexo da gente entender isso. Isso requer um pouco mais de estudo e tudo mais para que a gente venha entender. Só que o mais lindo de tudo isso é que a gente percebe que agora a gente tem uma nova natureza. Isso é muito lindo, porque quando o pecado entrou no mundo, e a gente vai ver, o nosso corpo, tá? Ele ficou completamente manchado pelo pecado, sabe? Então, todas as pessoas que vieram de Adão e Eva, né, depois, que foi praticamente todo mundo, eles vieram com a marca do pecado em seu corpo. Então, nós nascemos pecadores. Só que a gente vai ver que Jesus, ele vem, ele traz a salvação para a gente e ele faz com que esse corpo nosso morra, para que a gente tenha uma vida, né? Na carta de Efésios vai dizer que Jesus, ele traz a vida para a gente espiritualmente. Então a gente começa a entender, olha a identidade de novo, que não é isso aqui que nos representa, não é o corpo, mas sim a alma que está dentro de nós, a qual se junta com o Espírito Santo de Deus e faz com que nós tenhamos controle sobre esse corpo, sobre essa carne. E nós vamos ver que o que a carne quer é contra o que o Espírito de Deus quer. Então, a gente precisa entender que nós não podemos ficar dando ouvidos à nossa carne, porque ela é completamente inimiga de Deus. Então, por isso que é muito importante a gente entender a nossa identidade, a qual é revelada na Bíblia, para que a gente não venha dar ouvidos nenhum ao nosso corpo, que a gente, infelizmente, dá muito ouvidos ainda. Né? A gente não tem como ainda se livrar desse corpo, nós só iremos nos livrar dele quando Jesus voltar, e aí ele vai trazer toda a restauração, né? E aí a gente vai estar liberto desse corpo aqui, que só traz coisa ruim pra gente. Pois é.
e aí a gente vai viver sem pecado. Sabe por quê? Porque o pecado ele habita aqui, no corpo, mas ele não pode habitar na alma. Pois a Bíblia diz que onde Deus habita, o pecado não habita. E se o Espírito de Deus, que também é Deus, habita em nós, então não há espaço para o pecado. Então é por isso que a gente precisa entender a nossa identidade. Que esse corpo, ele já morreu para nós, porque o que vive agora e o que manda no corpo é o Espírito junto com o Espírito de Deus. Isso é identidade. E aí a gente começa a viver uma vida completamente diferente a partir disso. Porque nós não somos mais controlados pelos instintos do nosso corpo. Então, a desobediência a Deus, ela se torna cada vez mais grave. Porque antes nós até tínhamos consciência, mas não tínhamos tanta consciência assim de quão ruim o pecado é. Só que agora que nós temos consciência e que nós somos filhos, nós não podemos desobedecer a Deus. Porque senão a gente vai estar trazendo coisas ruins para o mundo. Pois é, o mundo está, desculpa a palavra, uma porcaria. E por que o mundo está uma porcaria? Por culpa sua. Que ainda assim insiste em produzir pecados e coisas ruins para o mundo. A Bíblia vai dizer que o mundo é mau e que nós não podemos perder nenhuma oportunidade de fazer o bem. E nós também vamos ver que todo o bem que é feito através de nós é somente pelo Espírito Santo. Nós, como carne, não somos capazes de produzir coisas boas. Então, se nós não estamos deixando a nossa vida para o controle do Espírito Santo, nós estamos sendo desobedientes a Deus, estamos trazendo coisas ruins para o mundo e a gente ainda tem colocado a culpa de tudo de ruim que tem acontecido no mundo. Nossa, acho que eu já vi algo parecido com isso, né? Pois é, foi a mesma coisa que Adão fez com Deus. Pois é. Porque a partir do momento em que ele comeu do fruto, o que ele fez? Ele pecou e ele foi jogar a culpa em Eva e depois, por incrível que pareça, ele jogou a culpa do seu pecado em Deus. Então ele estava dizendo, tudo isso que eu estou vivendo de ruim é por conta das coisas ruins que estavam ao meu redor. E é a mesma coisa que a gente faz. Mas eu estou vivendo num mundo ruim, não sei o quê, porque são coisas que estão ao meu redor. Mas é nós mesmos que estamos produzindo essas coisas ruins ao nosso redor e estamos jogando a culpa neles, porque é mais fácil jogar a culpa neles do que assumir a própria culpa a qual nós temos, né, pelos erros que nós temos cometido. Então é por isso que a gente precisa entender a nossa nova natureza, a qual revela a nossa identidade. Porque aí a gente começa a viver como filho. E filho, ele tem que ser obediente ao pai. O primeiro mandamento da Bíblia, lá, um dos mais importantes que Jesus vai dizer, é amar o Pai, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E é sobre todas as coisas mesmo. Só que a gente só vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas a partir do momento que a gente entender que nós não vivemos mais baseado no que isso aqui quer. A gente começa a entender que nossa vida tem que ser baseada no que o Espírito de Deus quer. Porque Deus tem um propósito para a gente. E Ele revelou, né? E a gente vai ver isso em Efésios. Ele tem um propósito eterno, a qual Ele está nos convidando, está convidando você, está convidando seus amigos, a sua família, as pessoas que você conhece, para participar do propósito de Deus. Você consegue ter dimensão disso? Deus, o cara que a gente olha com tanto poder, com tanta glória, um cara top demais, e ele chega e chama esses vacilões aqui, que somos nós, para participar do seu propósito eterno, tá, gente? Lembrando aqui, eterno, é algo que não vai ter fim. Até isso a gente não consegue ter dimensão, porque a nossa vida tem fim hoje. Deus está nos chamando para um propósito a qual não tem fim. E a gente ainda assim segue
em querer desobedecer a Deus por conta que a gente não está satisfeito com a identidade a qual Ele revelou sobre nós. E isso, gente, é muito grave. E isso acontece por conta da queda, porque a nossa visão ela é completamente distorcida. E por isso que a gente só vai entender tudo que Deus e Jesus fez por nós se a gente nascer de novo. Se a gente ter uma completa renovação de mente, de alma e de coração. E nós precisamos disso o mais urgente possível. Porque o mundo está sofrendo por conta nossa. Por conta que nós não estamos fazendo coisas boas e indo mostrar a representação de Deus para eles. Então, nós temos dificuldade em reconhecer Deus como Pai e o mundo tem mais dificuldade ainda. Porque se os filhos estão com dificuldade de reconhecer o Pai, imagine quem ainda não sabe que é filho. Se nós que temos a identidade revelada por Deus na Bíblia, ainda assim não reconhecemos ela, imagine quem ainda não teve a sua identidade revelada por Deus. Então, cabe a nós participarmos desse propósito a qual Deus nos chamou, que é revelar ao mundo quem são os filhos de Deus, encher a terra com a glória de Deus. Esse é o propósito a qual Deus nos chamou. Então, para que a gente viva isso, nós precisamos entender sobre a queda, sobre como a queda afetou tudo e o mundo sofre por conta da queda. E a queda só traz coisas ruins. Nós não temos amizade com as coisas que vêm da queda. Nós não temos comunhão, não estamos unidos com coisas que fazem parte da queda. Nós temos que estar separados e combater isso. Para que aí sim o mundo venha conhecer o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho e o verdadeiro Pai. Então, gente, vamos estar muito ligados sobre essa questão da queda. Recomendo vocês que vocês peguem Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Vocês leem, na verdade vai estendendo até mais, estendem até o capítulo 4, tá? Leia o capítulo 3 inteiro. Peço que vocês meditem, tá? Vocês leem, fiquem refletindo um pouco mais sobre tudo isso daqui. Porque hoje a gente vive nesse mundo por conta desse relato, desse acontecimento que nós vemos aqui. Então, é por isso que a gente tem que ter entendimento disso, a gente tem que entender que é muito grave a queda e tudo aquilo que ela proporciona e a gente tem que combater ela. E não ficar somente tentando fugir e tudo mais. Lógico que a gente tem que fugir, mas a gente tem que combater, porque a queda, ela não fala mais alto do que o reino de Deus que já é chegado e que está aí bem próximo da gente, que é através de Jesus. A luz, ela ilumina toda a escuridão e a queda é a escuridão. Então, nós vivemos num mundo hoje a qual a escuridão está tomando conta. Porque a luz não está fazendo a sua parte, a luz não está iluminando aonde está a escuridão. E é para isso que Deus nos chamou de filho. E vai dizer na Bíblia que Ele tem prazer de nos tornar filhos. Então, nós devemos estar com a nossa identidade bem firmada para que a gente não venha viver uma vida de queda. E para que a gente venha viver de fato uma nova vida com uma nova natureza, a qual Deus vai estabelecer, que é uma natureza semelhante a Ele. Então a gente começa a entender que nosso agir, o jeito nosso de ser, deve ser sim parecido com Deus, porque nós somos filhos de Deus e Ele colocou a sua natureza em nós, para que ela seja visível através do movimento do corpo. Então é por isso que a gente não pode ficar parado. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês aqui, tá? A importância da gente aprender sobre a queda, sobre o quão ruim, o quão mal ela faz para o mundo
para que vocês não vivam uma vida de queda, a qual afeta tudo que a gente aprendeu, e a gente tem que passar por todo esse processo de aprendizagem de novo, porque é tudo deturpado por conta da queda. E aí sim, eu acredito que nós vamos conseguir olhar para Jesus e para Deus, né, de uma maneira diferente. Vamos olhar para Jesus como o primeiro, né, filho dos filhos de Deus, né, olhar para Ele como nosso irmão mais velho, olhar para Deus como um pai, de fato mesmo, um pai a qual a gente se relaciona. Não há barreiras entre o nosso relacionamento com Deus, porque Ele é nosso pai, Ele nos convida a se relacionar com Ele, esse é o prazer que Ele tem, e com isso, acredito muito que nós iremos transformar esse mundo e as pessoas verão quem Deus é, quem Jesus é e quem são os filhos de Deus. Tá bom, gente? Gostaria muito de agradecer vocês aí que estão assistindo a essa aula, as outras aulas também agradeço. Espero que vocês continuem empenhados em assistir todas as aulas que nós vamos passar aqui adiante. Peço também que vocês respondam as perguntas, as questões que nós iremos disponibilizar para que a gente tenha, né, uma noção se vocês estão assistindo mesmo, se vocês estão aprendendo com as aulas. Peço para vocês que vocês compartilhem, né, essas aulas com as pessoas que vocês conhecem, pessoas que estão ao seu redor, para que todos venham ter a luz da revelação sobre Deus, sobre toda a história, né? A gente resume bastante aqui, tá bem curto, vão ser 4 vídeos, né? É um pouquinho longo, mas assim, se a gente fosse explicar mais ia dar um tempo enorme. Mas é isso aí, gente. Conto com vocês, tá? Conto com vocês para que vocês de fato se tornem filhos de Deus, que vocês entendam que vocês são filhos, a responsabilidade que vocês carregam e que a gente tem uma missão aqui que é transformar esse mundo, tá? Eu conto muito com vocês. Conto com as pessoas a qual vocês vão mandar esse vídeo aí para eles aprenderem também, né? E vamos mudar a história desse mundo aqui, mostrar Jesus para toda essa rapaziada e mostrar que a queda não tem mais força sobre nós, porque esse corpo aqui que nos levava direto para a morte já era, morreu, porque hoje a gente vive pelo Espírito e não pela carne. Tá bom, gente? Agradeço a vocês, tá? Peço que vocês sigam também as nossas redes sociais, eu acredito que deve estar na descrição aí do vídeo. E compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Instagram e tudo mais. Sigam a gente e venham fazer parte com a gente aqui. Tá bom, gente? Agradeço muito a vocês. E é isso, conto com vocês. Até uma próxima. Tchau, gente.